Oração a toda hora. Momento devocional. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está no céu, estamos mais uma vez diante de Ti para Te cultuar, Te bendizer e Te exaltar de todo o nosso coração. É uma grande alegria estar diante da Tua face, Senhor. Em nome de Jesus, o Teu Filho, adoramos a Ti por mais um dia que passou, uma madrugada que nós estamos começando de um novo dia. E queremos te agradecer pelos teus feitos nesta noite, nesta madrugada, porque enquanto muitos dormem, o Senhor trabalha, enquanto muitos choram, o Senhor procura resolver seus problemas, auxiliá-los, procura socorrê-los por causa da sua bondade e da sua eterna misericórdia. Então nós só temos a te agradecer, meu Pai, e te bendizer, porque tu és maravilhoso, digno e honrado. E eu te adoro de todo o meu coração, com toda a força da minha alma. E te peço por todas essas pessoas que vão estar escutando, que vão estar dando amém, que vão estar orando comigo, Senhor, que vão estar bendizendo o teu santo nome, Senhor, porque o Senhor é digno de ser adorado, de ser honrado, de todos se dobrarem diante de ti, clamarem por misericórdia e buscarem o teu perdão, meu Pai, porque realmente o Senhor é o nosso grande autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação, Pai. Continua conosco, é o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus estamos em mais um momento de oração. É lindo, é maravilhoso, é bom, é eterno o nosso Deus. Nós estamos no dia 21 de novembro. Hoje, como Jesus Cristo é mencionado na carta de Paulo no Novo Testamento. Hoje, terminando a carta de Filemão, última parte. Na carta de Paulo a Filemão, Jesus Cristo é o grande libertador total do homem. É o que tanto perdoa como aquele que ensina a perdoar. A Epístola a Filemão destaca o poder e a igualdade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê, alcançando senhores e escravos. Também enfatiza a ação providencial do Evangelho, que transforma aquilo que parecia não ser mais solução em um meio pela qual o pecador se encontra com Deus. Parte final, bendito seja o nome do Senhor. Verdade, o nosso versículo de ouro diz assim: Eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Sim, irmãos, eu me regozijarei em ti, no Senhor. Recreia as minhas entranhas no Senhor. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que te digo. Filemão, capítulo 2, capítulo 1, verso 19 a 21. Que maravilha, né? Paulo escreve de próprio punho a carta com o propósito de encontrar em Filemão não só o amor que ele já havia e já de alguma forma eles tinham vivido esse amor, essa unidade, mas ele agora manda a Filemão algo para ele resolver, que ia ter perda ou prejuízo financeiro, mas que ia ter ganho moral e espiritual diante de Deus. Outra questão, agora em verdade questionável, diz assim: Paulo então faz uma súplica
para que Filemão recebesse Onésimo de volta como um irmão em Cristo. Está no versículo 12 a 16. Para fazer esse apelo, Paulo recorre ao relacionamento estreito e fraterno que ele e Filemão compartilhavam em Cristo. Os versículos 10 mostra claramente esse propósito. Sim, rogo-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Filemão 1:10. Louvado seja o nome do Senhor. No destaque diz assim: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E logo levantou, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Bendito seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 2, verso 10 e 12. Então Jesus, ele veio justamente como este grande perdoador, né? Esse grande Salvador que veio tirar o homem justamente das entranhas do pecado, das amarras do pecado. E não só tirar das amarras, mas curar toda e qualquer coisa que possa estar oprimindo o homem através do pecado. O desejo de Deus, através de Jesus, é a nossa libertação total, é a nossa alegria, não a nossa opressão, o nosso sofrimento. Na leitura bíblica diz assim: pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia peço-te antes por amor, sim, sendo eu tal como sou, Paulo velho, também agora prisioneiro de Cristo, peço-te pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas minhas prisões no Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariamente. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não, já como servo, antes mesmo do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, bendito seja o nome do Senhor. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, da minha própria mão, o escrevi, e eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim me deves. Filemão 1, 8 a 19. Que carta, né? Que palavra de Deus. Que palavras ricas, apontando para as entranhas. Paulo fala várias vezes sobre as entranhas, ou seja, algo que vai muito além do falar, que vai muito além do perdoar por perdoar, do liberar porque sou obrigado a liberar. Não, ele fala de algo mais profundo, assim como ele fala também de Onésimo com o filho de suas prisões ou das suas entranhas. Porque ele estando na prisão, Onésimo lhe era útil, porque Onésimo estava ali na prisão, estava vivendo com Paulo ali nas prisões, não porque Onésimo tinha que ficar preso. Onésimo foi encontrado e tinha que ser reposto ao seu dono, ou seria morto pelo governo romano, ou seria levado e colocado numa dos trabalhos pesados, principalmente na questão antiga das estradas que eram feitas
quebrar as pedras para poder colocar nos caminhos onde o imperador ia passar. Então, Onésimo aqui poderia ter um problema muito maior. Como Onésimo começa a ouvir a palavra pregada por Paulo, Onésimo não só aceita Jesus, mas se afeiçoa de Paulo e passa a seguir Paulo de uma forma muito boa. Você pode ver que o que eu estou falando é verdade, que Onésimo pôde ser devolvido a Paulo, a Filemão. Se ele estivesse preso indefinitivamente, o governo tivesse o poder de lhe manter, claro que o governo ia optar em manter, mas como ele era um escravo, ele tinha que ser devolvido ao seu senhor. E Paulo poderia só mandar dizer para Filemão que ele, Onésimo, estava com ele ali, e pronto. Mas não foi isso que aconteceu. Nós vamos ver no desenrolar da carta, né? Na carta a Filemão, Jesus Cristo é o grande libertador total do homem e o tanto que perdoa como aquele que ensina a perdoar. Certamente o tema que se destaca nesta carta é o perdão. Nela podemos ver tamanha sabedoria do apóstolo Paulo, sua ternura e sensibilidade. Essa epístola nos mostra como devemos aplicar o ensino do Evangelho aos nossos problemas cotidianos. Paulo seguiu o exemplo de Cristo e agiu como um mediador por amor a Onésimo, a ponto de se colocar em lugar dele, assumindo sua dívida. Com isso, Paulo também apontou para a necessidade da unidade entre os irmãos em Cristo e da prática fundamental do perdão e do amor. Aqueles que foram libertos pelo sangue de Cristo, sendo perdoados por Deus e provando do seu amor, devem também prover a liberdade dos outros, demonstrando perdão e sendo canais de graça para que o amor de Deus seja revelado através do seu povo, ou melhor, do seu novo modo de viver, né? Seu modo de viver. Que coisa maravilhosa. O propósito, tema e característica da epístola a Filemão. Paulo, ao escrever a Filemão, tinha o propósito de interceder em favor de Onésimo, o escravo que tinha fugido de seu senhor Filemão. A morada de Filemão, a cidade natal de Filemão, não é mencionada na carta de Paulo a ele, mas Colossenses capítulo 4, versículo 9, indica que Onésimo era escravo de Filemão e era da residência de Colossos. Ouça as palavras de Paulo ali dizendo: Tíquico vem com Onésimo, nosso fiel e amado irmão, que é um de vocês. Observem que Onésimo, para Paulo, era um homem fiel e amado, né? Antes escravo, agora livre pela palavra de Deus, mas ainda escravo de Filemão por posse, né? Visto que Onésimo vivia com seu mestre Filemão na época em que a epístola dos Colossenses foi escrita, Filemão também deve ter vivido em Colossos, bendito seja o nome do Senhor. Deve ter sido justamente aí que Onésimo aproveitou para fugir, né? Deve ter pego alguma coisa que o abastecesse financeiramente para que ele pudesse ir e pudesse ir tão longe. Filemão tinha um servo ou escravo chamado Onésimo que fugira, talvez tenha furtado algo de Filemão. Diz no versículo 18: E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Essa é a expressão de Paulo para demonstrar que de alguma forma Onésimo não só tinha fugido, mas tinha causado danos, tanto pela ausência, como também por ter pego algo para suprir, né? Para se suprir, para ele poder continuar a sua fuga. A servidão ou escravidão não era vista como algo iníquo na cultura judaico-cristã do tempo do Novo Testamento e contava com o apoio da lei romana. Como castigo, o servo que fugisse podia receber uma terrível surra, podia ser marcado na testa
a ferro quente e podia ser até morto pelo seu dono. Depois de fugir, Onésimo encontrou o apóstolo Paulo. Olha que sorte, né? Para aqueles que são aqueles que só criticam, na verdade, quando Paulo devolve Onésimo, é como se Paulo tivesse dando a Onésimo não a oportunidade de libertação pessoal, mas devolvendo Onésimo à escravidão, né? Oprimindo Onésimo, devolvendo ele ao seu dono, que era... E olha que Filemon já havia aceitado Cristo, mas mantinha escravos. O que mostra que muitos de nós aceitamos a Cristo, conhecemos a verdade, mas não nos libertamos das coisas erradas. E essa carta vem trazer para Filemão a oportunidade de não só perdoar Onésimo, mas de se libertar, se autolibertar do poder de ter alguém escravo quando ele poderia pagar, quando ele poderia ter pessoas voluntárias ou trabalhando para ele através do recurso de um salário e não por escravidão. O que mostra que muitos aceitam Jesus, mas continuam oprimindo as pessoas, machucando as pessoas, roubando as pessoas. Uma vez eu trabalhei numa empresa e houve aquele tempo do gatilho aqui no nosso país, onde, quando comecei a trabalhar, nós tínhamos uma média de 3 salários mínimos, porque a gente trabalhava como frentista de posto de gasolina. Mas com esses gatilhos, era muito grande a inflação. Dentro de 4 meses, o meu salário de 3 salários e meio se tornou um salário e um pouquinho. Foi quando eu não aguentei mais, porque não dava conta de pagar as contas. Então, como o governo liberou para os sindicatos fazerem esse parâmetro, tentar negociar com os patrões, foi uma forma de oprimir também, né? Essa liberdade opressora. E aí o sindicato se vendeu aos patrões, ganhavam dinheiro à custa dos empregados, não fizeram nada durante praticamente de 5 a 6 meses. E aí então eu fui para a minha patroa, que era evangélica. E ela, apesar de gostar muito do meu trabalho, a gente ser uma pessoa eficiente no que fazia, não tinha queixa nem problema, ela disse: mas eu não posso resolver o problema que você está querendo. Que eu disse para ela: ou a senhora melhora nosso salário, ou a senhora nos libera para ir embora procurar outro emprego. Ela disse: mas olha, a situação nesse país não tem emprego. Eu disse: então vou vender banana, vou vender qualquer coisa, eu não tenho medo de lutar. O que eu não posso é viver escravo aqui. Eu disse: mas eu não tenho culpa. Eu digo: claro, a senhora não se sente culpada, mas quer dizer que se o governo não resolver isso, nós vamos ficar aqui sem receber, trabalhando de graça? Ela disse: eu sei que o senhor tem razão. Eu disse: então me libere para eu ir embora. Ela disse: então eu vou fazer o seguinte com você, não faço isso com ninguém, mas eu vou liberar você com todos os seus direitos trabalhistas, porque você está sendo leal, né? Você não causou problema na empresa, você está pedindo para sair. Então, há pessoas que aceitam Jesus, né, e mantêm pessoas escravas. Quantas pessoas que são crentes em Cristo Jesus, que até mesmo pessoas católicas que se dizem serva de Deus, mantém funcionário em casa recebendo o pior salário possível. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou ter que pagar mais imposto. Não, então doe como abono salarial. Doe de alguma forma, você pode fazer isso. Ou doe uma cesta de alimento boa para aquela pessoa não precisar. Está indo ao supermercado comprar, você comprando, você está mostrando. Mas como a gente é cruel, como a gente não é humano, mesmo estando com Cristo na vida, falta a gente se converter. Muita gente está na igreja, mas Cristo não está na vida dela.
ela só tem aparência de servo de Deus, ela usa do seu recurso financeiro para manter oprimidos dentro da sua casa. E essa é a situação de Filemão, até o momento em que Paulo leva isso ao extremo, né? Nos versículos 15, 16 e 17, Paulo pede que Filemão receba Onésimo não mais como escravo, mas como um irmão amado, tanto humanamente quanto em Cristo, como como se estivera recebendo o próprio apóstolo. Então, Paulo coloca Onésimo na sua frente e diz: olha, se você receber bem Onésimo, você estará me recebendo. Se você perdoar Onésimo, você estará me perdoando. Se você tem contas para tratar com Onésimo, coloca na minha conta que eu te pagarei. Veja só, a expressão de Paulo é tão forte para Filemão que deixa ele numa situação muito constrangedora. Mas, ao mesmo tempo, dá a ele a oportunidade de uma reflexão, que é o que nós precisamos. Nós precisamos entender a posição que nós devemos ocupar no Evangelho. O que nós somos dentro do Evangelho? Nós somos libertos, nós somos servos de Cristo, estamos dispostos a viver, como disse aquele homem que disse, Zaqueu, que disse: Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu devolvo quadruplicadamente. Ou seja, ele estava disposto a não só pedir perdão, mas estava disposto a pagar toda e qualquer roubalheira que ele tivesse feito. Então, nós precisamos nos dispor. Bendito seja o nome do Senhor. Então, por isso que Paulo diz assim: escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Olha aí a confiança de Paulo no caráter de Filemão. Quantos realmente liderados, pessoas que são lideradas, precisam ter essa confiança? Porque Filemão tinha uma igreja na sua casa. Filemão tinha a responsabilidade de liderar um povo na sua casa. E como Filemão conseguia fazer isso sem estar constrangido? Como essa história chegou através da carta de Paulo diante da igreja? Essa igreja já sabia que Filemão mantinha escravos. Mas como naquele tempo não era imoral, né? Nós tivemos agora a consciência negra, quando na verdade a consciência é de cada um de nós. Nós que temos que ter consciência que todos nós somos iguais perante Deus. Porque somos irmãos e irmãs do Evangelho. Se preciso, esclarecemos que todos os filhos são filhos espirituais do Pai Celestial. Em Hebreus capítulo 12, verso 9, diz: além do que tivemos os nossos pais segundo a carne, para nos corrigir, e nós o reverenciamos. Não nos sujeitamos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Então Deus é Pai de todos nós. Pai dos Espíritos. Agora, nós estamos nos portando como filho? Nós realmente estamos nos portando como pessoas que amam a Deus de coração? Ou nós estamos vivendo uma história não agradável diante de Deus, vivendo a aparência de estarmos na presença de Deus? Diz assim: portanto, somos todos irmãos e irmãs. Além disso, por meio das ordenanças do batismo, da confirmação da fé contínua em Jesus, da obediência, do constante arrependimento, passamos por um renascimento espiritual. Assim nos tornamos filhos de Deus em Cristo Jesus. E olha que maravilha, nós precisamos entender que nós somos irmãos, primeiro, porque fomos aceitos através do arrependimento, fomos aceitos através do batismo, confirmamos a nossa fé, a obediência a Jesus Cristo, e assim nos tornamos filhos de Deus através de Jesus.
né? A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É inspirador, é uma alegria ver esse mesmo Espírito em ação em todas as igrejas. Ver os santos abraçarem, ajudarem, auxiliarem os que diariamente entram para o reino e orarem juntos por essas pessoas. Continuemos a estender as mãos uns aos outros e aos amigos e aos que entram na igreja para recebermos bem. Tenhamos amor por eles, tratemos de forma que eles se sintam aceitos. Nós não devemos classificar se ele está de sandália, se ele está de roupa velha, se ele é negro, se ele é branco, se ele é rico, se ele chegou num carrão ou se ele chegou numa bicicleta velha. É nosso irmão, é uma criatura, precisa de salvação, precisa de acolhimento, precisa de bondade da nossa parte. Infelizmente, tem acontecido ocasionalmente alguns de nós não agirem assim. Há história de alguns que rejeitam pessoas que o Senhor aceitou pelo batismo. Se o Senhor não se envergonha de lhe chamar de irmãos, está em Hebreus 2:11, porque assim o que santifica como os que são santificados são todos um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamar irmão. Jesus é esse que nos chama de irmãos, que nos tem por irmãos, que nos ama. Ele chamou os seus discípulos de amigos. Não vos chamo nem de servo, vos chamo de amigo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor quer, mas vocês são meus amigos, porque eu lhes ofereço, eu lhes falo tudo que o Pai me manda falar, né? Logo devemos tornar os nossos irmãos e irmãs, tomar pela mão e levá-los e trazê-los para o círculo do carinho e do amor em Cristo Jesus. O que Paulo esperava de seu filho na fé, Filemon? Fazer sacrifício pela obra do Senhor. Peço, está no versículo 10 e versículo 14. Peço pelo meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual, no outro tempo, te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu tu tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntariamente. Olha que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Outra coisa, ele esperava que Filemão observasse a comunhão da fé, está no versículo 6. Também ele esperava envolver-se necessariamente no sacrifício. Ele diz, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Jesus Cristo. No versículo 6. Por que Paulo fala desta forma? Paulo está mostrando que Filemon ele não deveria só liberar por liberar. Ele teria que fazer aquilo do coração. E as perdas financeiras seriam grandes. Porque se Onésimo seria recebido como irmão e não como servo, não como escravo, Onésimo teria que ser recebido como aquela hospitalidade de irmão. E fora que vem na carta, vem outros que vêm com Onésimo para ficar um tempo com Filemon na sua casa. E tudo isso vem enviado por Paulo. Filemon iria receber essas pessoas e iria receber Onésimo como irmão e não mais como escravo. Porque Onésimo estava ali representando o próprio apóstolo na casa de Filemon. Veja que coisa, né? Mas o que Paulo estava esperando é que houvesse esse sacrifício da parte de Filemon, ele entendesse que aquilo ele estava demonstrando carinho na ausência de Paulo, quando tratasse bem Onésimo. Ele também estava disposto a abrir a sua casa para
congregar, não só os irmãos, mas o próprio Onésimo. Diz assim: a nossa irmã Ápia e Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. O que Paulo fala é que nada que ele estivesse recebendo agora desestruturasse a comunhão da igreja. Que a chegada de Onésimo, o pedido de Paulo, a chegada dos irmãos, não viesse trazer prejuízos ao andamento da igreja que estava na casa, né? Isso é muito bonito quando nós estamos dispostos a perder. Às vezes você empresta uma certa importância para alguém e aí você vê que aquela pessoa não tem condições de pagar. Não é aquele atrapalhado, não é aquele enganador, é porque não tem de onde a pessoa tirar. Está desempregado, está passando necessidades, trabalha, mas com esse salário que nós recebemos hoje, dificilmente se paga uma dívida, ainda mais com altos juros, como as pessoas estão cobrando agora. É muito séria essa cobrança tão alta dos juros. Até porque a pessoa não... mas eu vou prestar meu dinheiro, eu vou ter perdas. Vai ter perdas com o homem, mas não terá perda com Deus. Porque o mesmo Deus que sabe as tuas necessidades, Paulo diz, tu me deves, né? Tu me deves, mas eu gostaria que isso fosse voluntário do teu coração. Então, Deus não quer que você faça as coisas só por aqueles que podem te devolver. Está na palavra, não vamos ter tempo para isso aqui, mas está na palavra. Mas que você faça as coisas por ajudar aquela pessoa. E aquilo é prejuízo para você. Mas Deus, eu tenho certeza que a Bíblia diz que quem dá ao pobre, não é que é uma tradução, claro. Quem está dando ao pobre está emprestando para Deus. Né? Está concedendo a Deus a oportunidade de abençoar a sua casa e a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ele também ajudaria o apóstolo Paulo em sua obra e viagem. Se ele continuasse com Onésimo na sua caminhada, já que ele esperava sair, né, da prisão, e mesmo na prisão, Onésimo faria as compras, né? Onésimo ajudaria Paulo na ida, na volta de alguma coisa que precisasse para contato com os irmãos, né? Porque Paulo, estando na prisão, mas a prisão que ele tinha era domiciliar, ele poderia continuar fazendo as suas tendas, e Onésimo seria aquele que, junto com Timóteo, junto com Silas, junto com Lucas, poderiam vender aquilo e transformar em recurso para se manter na prisão, já que ainda ele estava em prisão domiciliar. E aquele trabalho serviria tanto para abençoar cada um deles na alimentação, na compra de roupas, né, nas coisas necessárias que um ser humano precisa. Né? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude a entender. Onésimo deixaria de ser escravo para ser livre, trabalhador valioso pelo que ele era capaz de fazer. Eu tenho certeza que o que Paulo deve ter aconselhado a Onésimo diz: olha, eu vou te enviar, eu vou fazer isso, se Filemão te der oportunidade e te perdoar, trabalha para ele com dignidade, honra o salário que ele te der. Não precisa mais você fazer besteira dessa vez. Você agora vai pegar o teu soldo e viver com o teu soldo e lutar para que você seja um cidadão livre. Né? Assim, todos nós devemos mostrar que nós somos libertos por Jesus. Paulo enviou Onésimo de volta porque era correto fazê-lo, embora quisesse manter Onésimo com ele. Paulo implicitamente pediu que Filemão enviasse Onésimo de volta para ele, se fosse possível. Está no versículo 14, né? Ele diz: eu creio que tu farás mais daquilo que eu estou te falando. Né? Bom, isso seria um sacrifício. Aí precisamos também fazer sacrifícios pela obra do Senhor. Diz assim: ou o que exorta, use com dom, o dom em exortar, o que reparte, faça-o com liberalidade.
o que preside com cuidado e o que exercita a misericórdia com alegria. É muito importante que a gente aprenda que nós somos mordomos da terra e que nós estamos tanto para ajudar as pessoas, como levar as pessoas a terem possibilidades de se tornarem boas pessoas, nós apoiando essas pessoas. Que Deus nos ajude, que os sacrifícios, as necessidades que você tenha, o sofrimento que você enfrenta, sejam superados através da fé e do amor em Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é um momento muito especial estarmos diante de Ti. É bom estarmos na Tua presença. É singular, meu Pai. Nos renova a esperança, nos dá segurança de que não estamos só. Nos ajuda a confiar na Tua palavra. Isso que a oração faz, Senhor, nos aproxima de Ti, porque nós abrimos nossa boca, mas a boca fala do que o coração está cheio. Então nós abrimos nossa boca não para lisonjear o Senhor, porque o Senhor já é grande, poderoso, maravilhoso, eterno, justo. O Senhor já é tudo isso. Não é o nosso elogio que vai fazer o Senhor melhor ou pior, mas o Senhor nos deu esse privilégio, Senhor, de através da abrir da nossa boca, do louvor da nossa boca, da gratidão da nossa boca, nós, Senhor, nos sentirmos bem diante de Ti. Bem com Teu perdão, bem com a Tua bondade, bem com a Tua misericórdia, bem com a Tua longanimidade, bem com a salvação, bem com a proteção. Nos sentirmos bem, Senhor, com Teus braços estendidos, com a Tua boca falando com soluções para a nossa vida, meu Pai. Então, em nome de Jesus, eu te peço que cada pessoa que está ouvindo esta oração, que está acompanhando, que esta pessoa seja abençoada, abençoado o seu lar, que mude a sua história, meu Pai, que seja restaurada a sua vida pessoal, a sua intimidade contigo, que esta pessoa tenha vigor, ânimo, sabedoria, que esta pessoa tenha humildade, Senhor. Não use as regras pesadas para os outros e para si facilite tudo, mas que essa pessoa entenda que tanto o outro como ela precisam de entendimento, de compaixão, precisam de misericórdia uns para com os outros. É muito real, Senhor, essa necessidade de estarmos mais próximos de Ti, de confiarmos em Sua pessoa, mas de mostrarmos na prática se estamos bem contigo, fazendo o correto, perdoando para ser perdoado, alimentando quem precisa, dar a quem tem fome, Senhor. Distribuir com alegria, como diz aqui o texto de Romanos, no capítulo 12, Senhor. E também, quando a gente olha, Senhor, as expressões da Tua palavra, nos mostra o quanto o Senhor espera de nós, que a gente, Senhor, entenda que é necessário que a gente ame as pessoas, Senhor, que a gente abrace as pessoas, que a gente socorra as pessoas, independente do que elas fizeram ou não, Senhor. Nos ajuda, por favor, nos ajuda a sermos melhores do que somos, a sermos humanos lutando pelo humano e não sermos, Senhor, apenas uma pessoa de direita ou de esquerda, porque isso é só narrativa, Senhor. Muitas vezes o de direita, na verdade, não é um direita pelo certo, mas é um direita pela convicção apenas humana de um cidadão. E às vezes o de esquerda não é esquerda por ser esquerda, mas é esquerda por seu descontentamento com tudo que vê, com tudo que está errado, Senhor. Porque se está errado, é errado tanto na direita como na esquerda. Mas o Senhor é a exceção. O Senhor é puro, o Senhor é fiel, o Senhor é justo, o Senhor é tremendo, o Senhor é compassivo, o Senhor é perdoador. O Senhor é lindo e maravilhoso. E eu só tenho a te agradecer pelos bens que o Senhor está abençoando minha família, meus filhos, minhas filhas.
E eu estou te pedindo aqui pelos meus cunhados, minhas cunhadas, meus primos, meus sobrinhos, meus irmãos, aqueles que ainda têm pai, mãe, aqueles que têm avós, aqueles, Senhor, que estão precisando de ser socorrido, aqueles que estão doentes, Senhor, e que não têm como comprar os seus remédios e não têm como se manter financeiramente. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam ricamente abençoadas. Abençoa nosso país, abençoa, Senhor, nossos governantes no sentido de mudança, Senhor. Eu não estou te pedindo para abençoar sendo eles errados, sendo eles injustos, sendo eles desonestos, mas eu estou te pedindo para que eles recebam revelações, eles sejam incomodados pelo teu Espírito Santo e pela tua palavra, Senhor. Eles passem vergonha de estarem fazendo o errado. Abençoa meu bairro e minha rua, e meus vizinhos, meus amigos, e até mesmo aqueles que não gostam de mim. Eu te peço, Senhor, que sejam ricamente abençoados na sua família, a união do casal, Senhor, os pais e os filhos, Senhor. Que o Senhor neutralize o poder do mal, do pecado, dentro desta casa, dentro desta família, dentro desta igreja, Senhor, no meio deste povo que te serve. Recebe meu pedido de oração, meu clamor, pois tudo faço em nome de Jesus, meu Pai.